aqui, eu não posso dar 10 para todo mundo, né? Esse 5 aqui iria te atrapalhar, entendeu? Você não ia ficar com a nota máxima no esboço só por causa Não, disso. tá joia, professor. Você teve alguma dúvida para fazer? Não, foi tranquilo, pastor. Eu tinha colocado até o 8. Só que depois, relendo novamente o capítulo inteiro, eu vi onde a primeira vez que esteve citado é no 5. Aí acabei colocando como 5. Entendi. Deixa eu só ver aqui um exemplo que eu encaminhei para vocês. Espera aí. Espera aí um momento só. Pastor, Quem tá falando? eu. Oi, Reinaldo. Reinaldo. Eu tô com uma dúvida aqui. Tá bom, pode falar. Vou pegar o exemplo ali, que nem tava. Estevão era cheio da graça. Aí o item A, tá? Ele tinha uma fé extraordinária. Eu posso pegar nessa, ele tinha uma fé extraordinária. Aí eu explanar essa parte, eu escrever o que eu normalmente que eu vou falar na pregação. Pode sim. Não Os ele. tópicos, Reinaldo, os tópicos têm que ser equivalente ao versículo, devido ser um esboço textual. Porém, os subtítulos aí, podemos dizer, subtópicos, né? Podemos dizer assim, você pode colocar em algumas as palavras que você queira até utilizar na pregação, porque tipo assim, talvez seja uma palavra que você pegou em algum estudo e você, devido ao nervosismo ou ser uma palavra muito difícil de ser utilizada, você pode escrever para você lembrar sem nenhum problema. Uhum. Não tá, não estaria então incorreto eu escrever exemplo que tá. Ele tinha uma fé extraordinária, aí eu vou descrever o porquê da fé extraordinária E ele e tinha, sim. isso, e colocava tudo ali embaixo, aí depois eu explicaria o segundo tópico, vamos dizer, B, e escreveria tudo, né? Então, dessa forma, está correto também. Está correto. Para esboço está correto. Você só tem que tomar cuidado para você daqui a pouco não transformar o tópico em um tema e começar a tratar ele como um tema. Entendi. E a gente vai tentar ver hoje ainda o esboço temático. Daí você vai ver que tem muitos versículos que vai ter que alimentar o tema qual você escolheu. Entendi. Obrigado. Alguém quer falar mais sobre esse esboço? Eu vou passar para outro esboço. Professor, só tirando a minha dúvida aqui, porque eu perdi a primeira aula, então quer dizer que se o Ricardo tivesse, foi o Ricardo que fez, né? Se ele tivesse colocado 6, 8, estaria perfeito, correto? Sim, E quanto menos a gente, assim, que nem ele fez curtinho, pequeno, aí seria o ideal, a gente não precisa colocar muita coisa. É isso? Vamos lá. Já que você faltou a primeira aula, deixa eu só te dizer uma palavra talvez chave. O versículo que ele escolheu, cada vírgula que tiver neste versículo, ou alguma outra pontuação, como ponto e vírgula, cada frase, antes dessas pontuações, serão tratados como um, um título. Como é que posso dizer? Um ponto a ser tratado dele. Se você pegar... eu vou te mandar depois um exemplo. Eu vou te mandar depois um exemplo. Quer ver? Ó? Deixa eu já te dar um exemplo aí, mas talvez você vai perder a aula se você for ver ele agora. Talvez as demais pregações consiga te ajudar. Espera aí. Deixa eu pegar um exemplo mais pequenininho que tem. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar um esboço textual pequenininho. Achei.
O esboço é pequenininho. Está no capítulo 4. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 4. Se você tiver alguma dúvida, a gente trata nele dentro da aula, se der tempo, mas eu estou à sua disposição do capítulo 4, tá? Mas deixa ele marcado para você ver depois, senão você pode talvez perder uma explicação. Tá bom, ok. Não, eu marquei aqui. Da nossa Tá bom, obrigada. Imagina. Bem, estou com outro sermão aqui. Bem, vamos lá. Se tiver muito pequeno para vocês verem, vocês me avisem. Vamos lá, gente. Abrir a Bíblia aí. 1 Pedro 2,9. Estou aqui com ela aberta. Fechou. Deixa eu ver aqui. Tá com uma imagem, já era, não consigo mexer. Então vamos lá. Irmãos, estão lendo a página aí, tudo certo? Na Bíblia aí? Então tá. Vocês que abriram a Bíblia, com certeza, vocês vão estar vendo aí logo este parágrafo, que é a parte a qual foi, na verdade, escrita no esboço. Isso também é bom. Quando isso é bom? Quando a sua Bíblia talvez tenha uma tradução a qual você queira utilizar para que os irmãos consigam entender com maior facilidade, né? Então, aqui, alguém, na verdade, o pregador aí, quer falar sobre essa pregação? Posso tocar o barco aqui? Como tá aí? Pode tocar o barco aí, pastor. Só um vídeo exclusiva para mim ali, que eu esqueci, eu troquei ali o S pelo X, por favor. Eu não consigo arrumar. Não, fica na paz. Eu não consigo arrumar porque eu colei para não precisar mexer na hora, mas tranquilo. Vamos lá. Então, você colocou aqui o versículo bíblico, tá tranquilo. Corresponde realmente o texto que você mencionou lá em cima. Você coloca uma introdução. Bem, eu vou ler porque está aqui, mas não cobrei nada disso, tá? Introdução. Muitas das vezes questionamos sobre qual é a nossa missão, o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Mas antes de sabermos qual é a nossa missão, precisamos saber quem somos, quem nós somos, ou quem sou eu. Neste texto, Pedro nos dá essa resposta. Então, vamos lá. Como eu vou descer aqui agora? Vamos lá. Somos raça eleita. Perfeito. Observa aqui, Milene, tá vendo? As vírgulas é onde o Joani fez a interrupção para que eles pudessem trabalhar nos seus tópicos. Então aqui, somos raça eleita. Somos sacerdotes reais. Vírgula. Nação santa. Possivelmente está aqui embaixo. Somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Possivelmente está aqui embaixo. Propriedade exclusiva de Deus. E aí, o que o Joani fez? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daí você fala assim, pastor, mas o Joani não colocou isso no finalzinho. Ok, ele não vai estar abordando este assunto, mas ele trouxe 4 tópicos aqui para ele abordar sobre este versículo.
cada vírgula que tem no texto, ele fez a sua separação e colocou como tópico. Somos raça eleita. Está aqui a Bíblia. Ó, somos raça eleita, vírgula, sacerdote real. Somos sacerdote real. Não precisava colocar somos, né? Porque já está sendo lá, mas ele colocou mais para ele lembrar. Primeiro ponto que ele colocou, somos raça eleita. Vamos ver aqui. Pertencemos a um povo escolhido por Deus, somos da Igreja de Cristo, escolhido por Ele pela sua graça e amor. E aqui, possivelmente, ele vai estar abordando. Esse tópico aqui, irmãos, é possível que ele leia ou não, mas ele colocou apenas para lembrar. Somos sacerdotes reais. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, enviado ao mundo, temos o privilégio de sermos sacerdotes reais, servir a Deus e ter a oportunidade de entrar na presença dele por meio de Jesus. Somos separados para servir a Deus. Esse deve ser a nossa principal ocupação, servir, nação santa. Peraí. Pertence ao povo escolhido, nação santa. Sacerdotes reais. Cremos no Senhor Jesus. Ok? Nação santa, separados. Ok? Tá, eu vinculo aqui com relação à separação. Ô, Joani, se você estiver pensando em alguma coisa com relação à pregação na hora que você montou, você pode falar, tá? Fica à vontade. Entra muito naquilo que a gente conversou agora. Eu vou avaliar o esboço, mas a pregação, quem está montando é vocês. Então, é difícil eu pegar o esboço de um terceiro e pregar sobre ele. Obviamente vai ser muito diferente. Propriedade exclusiva de Deus. Somos preciosos por Deus. Ok? Ele fala muito sobre exclusividade, que é o que o tópico vem abordando aqui. Precisamos nos entregar a Deus por completo. Deus nos mostrou quem somos e com isso entendemos a nossa missão, que é servir e anunciar Jesus, nosso único Salvador. Bem, alguém quer falar alguma coisa sobre este esboço? Tema que ele utilizou, quem somos nós? Ô, pastor, eu tenho uma pergunta. Para mim ou para o Joani? Não, acho que é pro senhor. Não vou perguntar para ninguém, depois vão perguntar para nós a nossa vez, né? Ô, pastor, Ligeira, por exemplo, né? Ele pegou o versículo, daí ele usou mais o começo. Aí, um exemplo que eu tive que refazer o meu aqui, e aí, assim, se eu quiser, na hora de distribuir o tópico, pegar o final e colocar, tipo assim, falar primeiro, pode ou não? Eu tenho que seguir a ordem do versículo. A ordem é do versículo. Então não posso. É porque assim, eu escolhi um versículo assim, fortaleza, socorro presente na angústia. Eu não posso falar da angústia primeiro, eu tenho que falar então do começo. Sim, essa é a estrutura correta de se montar o esboço. Agora é aquele negócio que eu disse, tipo assim, é que eu não estou pensando ou eu não recebi a revelação a qual Deus te entregou. Essa também conta, né? Então, a forma de montar o esboço é conforme os versículos nos traz. Por quê? Você vai ter um começo, meio e fim. Os versículos, eles são perfeitos. Então, vou dar um exemplo deste aqui que o Johnny colocou. Vós, porém, sois gerações eleitas. Então, olha só se eu ler diferente. Vamos lá. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Porque nós somos a geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, um povo, propriedade exclusiva de Deus. Dá para entender? Dá. Mas o versículo, ele começa o quê? Trazendo para nós um encorajamento para depois falar para nós que nós temos que proclamar a verdade.
Então, se na hora que você for pregar, o pessoal chegou lá, não sei como o pessoal chegou na igreja, mas se você pede o pessoal já levar a palavra de Deus, aí ele vai falar assim, eu vou levar a palavra de Deus. Pede para o irmão lá levar a palavra de Deus. Então, o que eu estou dizendo, mais uma vez, é o que está na minha mente, na análise do esboço, não o que Deus falou comigo agora. Mas na hora que eu trago para a igreja o encorajamento, dizendo que eles são sacerdotes reais, dizendo que Deus escolheu cada um deles. E por que tudo isso? Para que vocês anunciem a verdade de Deus. Então, olha só, eu vou trazendo uma verdade, eu vou trazendo o encorajamento para que eu possa trazer a ordem a qual Deus colocou no versículo. Muitas das vezes a gente pergunta, mas por que será que vem o louvor primeiro e depois a pregação? O louvor nos ajuda a chegar mais próximo de Deus, né? Então, já chegar com uma pregação pode ser que não alcance tantas pessoas como é alcançado quando o louvor se inicia. E eu finalizo a fala te respondendo o seguinte: sugiro seguir o versículo. Tá bom. Joani, algum comentário, alguma dificuldade em montar esse esboço? Bom, pastor, eu não tive tanta dificuldade, tá, em montar um esboço, porque, como o senhor já tinha explicado... Opa. Pode falar, estou ouvindo. Eu estou Tá aqui do ouvindo? lado só ligando... A gente teve aquela explicação, depois o senhor mandou um esboço, eu consegui trabalhar em cima desses exemplos que foram foram mandados. E com relação aí a esse esboço, assim, a minha ideia era realmente, através desse versículo, passar para as pessoas, assim, muitas vezes tem pessoas que não têm ideia do que é estar no reino de Deus, é estar trabalhando para Deus, e aí a gente precisa saber que nós somos separados, nós temos um sacerdócio real, né, que é estar na presença de Deus, levar a palavra de Deus, e nós somos separados de fato, né? Então, a minha ideia era essa mesma aí do texto, traduzir, né, o texto da forma que as pessoas entendessem a importância que nós temos também. Perfeito. Perfeito. Bem, acredito também que eu consegui passar o que eu deveria passar sobre o seu esboço. Vamos para o próximo. Ótimo. Pastor, eu tenho uma dúvida. A Denise. Oi, Denise, desculpa, pode falar aqui, não estava aparecendo você na hora que você falou. Por exemplo, eu vou montar, né, os tópicos, né? Eu preciso, naquilo que eu estou falando ali naqueles tópicos, eu posso também citar versículos? Quando eu Outros vou, versículos? Isso. Não. Não? No textual, não. Ah, entendi. Isso você vai fazer no temático ou no expositivo, que daí você tem que expor tudo nos mínimos detalhes. Ou no textual, que acaba sendo a pregação o esboço mais fácil. Mais fácil, na verdade, é o textual, né? Não tem. É tão fácil que, né? Muito fácil. Mas o temático é legal de fazer. E que a gente vai tentar ver hoje também. Pastor, pastor, só complementando a pergunta da irmã Denise, que ali, ó, no esboço textual do irmão Marco, né, ele utiliza Mateus 5, 11 e 12. Né, são dois versículos que eles se complementam. Nesse caso, não tem problema fazer a utilidade de 2 ou mais versículos? Não. Tá certo, obrigado. Imagina. Próximo. Bem, vou tocar aqui então o barco. Vamos lá.
Estamos aí com o Marcos. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai pregar, você faz o esboço no PC, do jeito que você está me mostrando agora? Tá. Espera aí. Pode pregar, fica à vontade. Pode pregar, fica à vontade. Não, tranquilo, Marcão. Eu só estou vendo aqui uma coisa. Peraí, um momento só. Deixa eu só ver aqui. É que assim, observem só, gente. Uma coisa que eu quero que vocês tenham na mente, né?
respondendo o Breno, só para não ficar em branco. Breno, depois você dá uma olhadinha na página do capítulo 4, lá tem inclusive um esboço onde traz 2 versículos, tá? Tá certo, pastor, obrigado. Imagina. Marcão, aqui, vamos lá. Mais uma vez, só retomando aqui a palavra que eu ia falar para o Marco. Eu não estou avaliando a pregação, tá? Não tem como avaliar a pregação, obviamente. Lembrando que Deus, a qual tratou no teu coração. Eu vou avaliar o esboço, por isso que eu peço o esboço. Então, aqui, Marcão, vamos lá. Você colocou bem-aventurado, ok, tá aqui, né? Você consegue ver meu mouse? Tá, bem-aventurado. E aí, Marcos, aqui, ó, bem-aventurados são aqueles... Tá, tudo bem, pode parar aqui no bem-aventurado. Por minha causa, os insultarem. Aonde eu trago isso, Marcão, aqui? Falar mal? Aonde está a divisão aqui do texto, que eu me perdi? Aonde está, Marcão? O amarelo? Peraí. Tá, como ser feliz e ser caluniado. Aonde está no versículo? Ah, tá. Ah, entendi. Tá, levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Deve estar aqui para baixo, peraí. Peraí. Insultado. Achei aqui na minha Bíblia. Cadê? Onde está? Segundo... insultado, tá aqui. Tá, entendi o que você fez. Um momento só. Entendi, Marcos. Agora eu entendi. Tá aqui. Calúnia e insultarem. Vocês colocam. Entendi. Entendeu. Tá. Não, eu entendi, Marcão, que você está utilizando uma pregação textual. Você conseguiria, Marcos? Você conseguiria. Peraí. Cara, dar aula online é ruim por causa disso. Você não consegue escrever e fica travado em alguma coisa. Peraí. Interativa. Vou precisar de uns 3 computadores aqui. Tá, peraí. Peraí. Qual o tema aí que você leu aí? Tá em Mateus 5, 11, 12. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Não? Só o Word, pastor. Tem que trocar, eu acho. Tirar o Word para aparecer o outro. Tem que fazer isso. Vamos lá. Tá vendo agora? Então, Marcão,
se você conseguisse fazer isso na próxima, ó, tô dando um exemplo só, tá? E aqui você colocaria, sei lá, vou colocar o ponto aqui. Aqui é um ponto, aqui estaria outro ponto. Aí não importa se você repetir, o detalhe é que a estrutura vai ficar entendível para o esboço, entendeu? Eu peço a sua gentileza de você tentar fazer assim, Marcão. Não estou querendo ensinar o padre a rezar, entendeu? Então, assim, ó, se você conseguisse fazer assim, ó, bem-aventurados sois vós, daí você fala, porque eu sou bem-aventurado, né? Quando vos injuriam, a, quando vem a injúria, a perseguição, né? E aí, Marcos, uma coisa que eu falo para você é o seguinte: obviamente, isso aqui é o meu esboço. Não é que eu vou ler esse esboço, não é que eu vou ficar lendo os tópicos aqui da minha pregação. Eu posso muito bem ler só esses pontos aqui que você fala que você lê, que são esses dois pontinhos aqui, ó. Mas a minha estrutura vai estar desta forma aqui, conforme o versículo bíblico. Então, assim, eu deixo a estrutura montada. E no meio dela, esses pontos aqui que eu coloquei, você pode colocar mais. Então, você pode ficar lendo só esses pontos que você colocou. Mas e a parte principal? É mais para te direcionar para montar o começo, meio e fim. Não, só 3 anos. Eu tô aprendendo ainda. Não, textual eu nunca uso. Porque ele é muito pequenininho. Ele é muito pequitiquinho. Eu uso mais o temático ou expositivo, que daí você tem que abordar, tipo assim, e narrar. Usar muito o que o Joel deve estar ensinando vocês. É expor realmente o versículo, trazendo afirmativa, trazendo base para que os irmãos acreditem naquilo que você está pregando. Obviamente, querendo ou não, pregar é uma inspiração que vem do Espírito Santo, mas existe uma palavra que você tem que trazer a convicção do que você está pregando e os irmãos venham entender e venham a viver aquilo, né? Mas eu não prego o textual, não. Deixa eu tentar pegar o outro. Ai, Pastor, oi. pastor, desculpa minha falta de conhecimento nessa parte. Quem tá falando? É o Reinaldo. Eu estou projetando a tela aqui, eu fico perdidinho também. O Reinaldo. Oi, Reinaldo. Que nem o senhor mostrou ali na lousa, a gente, no textual, tentar, vamos dizer assim, colocar o mais fiel ao que está escrito aqui no texto, seriam os tópicos, correto? Sim, senhor. Aí, vamos dizer, os subtópicos que eu colocar, aí eu posso fazer uma explanação melhor nessa parte. Né? Perfeito, perfeito. Tá bom, então. Obrigado. Imagina. Ó, quer ver? Ó, deixa eu compartilhar mais uma página com vocês aí da nossa aula. Vou pegar o mais pequenininho aqui. Foi o primeiro esboçozinho que a gente viu. Vou mandar de novo aqui para nós. Dá uma olhada aí, por gentileza, no WhatsApp de vocês. Não sei se está sendo assistindo a aula pelo celular também. Se estiver assistindo a aula pelo celular, talvez fica difícil. Denise. Mas daí, assim... Daí o que funciona é o seguinte, ó.
pegar o 1 Coríntios 13, você vê que usou o quê? A fé, a esperança e o amor, que é onde estavam as separações lá das vírgulas. E aí, aqui, ele não está trazendo nenhum ponto abordado, porque não é essa a ideia aqui da nossa matéria. Nossa matéria é saber dividir o esboço para um sermão textual. Professor, não é meu não, tá? Não, é que você levantou a mão, eu entendi. Você que está utilizando o celular para assistir a aula, daí vai ficar Isso. difícil ver o WhatsApp. Eu entendi, Denise. Essa eu consegui entender. Vamos lá, próxima pregação que chegou aqui para mim. A próxima e a última. Daí a gente vai para nossa aula. E aí, na próxima aula que vem, irmãos, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dá 10 minutos. Vamos lá, daqui a pouco eu faço a conta aqui de quantos vão pregar lá. Vocês me ajudam. João, 21, 15 e 17. Vamos lá, pegar João. 21, 15 e 17. O que eu estou falando para você de avaliação é muito disso. É pegar o versículo, ver se o irmão realmente colocou o versículo certo e montou certo. Ah, detalhe, o irmão que escreveu esse esboço aqui, se quiser se manifestar ou pregar, fica à vontade. Vou seguir aqui. Tá. Tá, vamos lá então. Então vamos lá. O que aconteceu? Esse irmão, por exemplo, ó, ele não colocou ele não escreveu, né, no esboço o versículo bíblico. Precisa? Não precisa. Então a gente vai, abre a Bíblia e realmente lê lá. E se ele tivesse escrito? Se ele achou uma outra versão que é mais clara do que a Bíblia que esse irmão possui, ele pode ler aqui no esboço, né? Obviamente. Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu ler aqui. João 21, 15 e 17. Depois que comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, irmãos, tá aí. Vamos lá, vamos ver o que o irmão escreveu. Olha que essa mensagem eu amo, hein? Vamos lá. Amor de Jesus, tá bom. Bem, aqui deu a entender. Primeiro tópico, ele coloca, na verdade, não um versículo bíblico. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava, né? Não é isso o versículo, mas tudo bem. Resposta de Pedro: sim, então cuide das minhas ovelhas, tá? Daí você fala: pô, pastor, mas ele resumiu. Tudo bem, mas não está na estrutura de um esboço textual. Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Daí aqui, ó, puxa, eu não sei quem disse isso para mim. Você poderia colocar outro versículo, eu não lembro quem de vocês disseram. Foi eu, pastor, foi na igreja que eu questionei isso. Tá, eu lembro que você realmente me questionou lá na igreja, Eu perguntei, professor. o Breno. Tá joia. E a sua pergunta, Breno, fez com que eu encaminhasse até uma foto no final de semana
Porque se você teve dúvida, poderia ser que outros amigos também teriam. Então, nesse caso, irmãos, a gente não coloca esse versículo aqui, tá? No esboço. Pastor, e se eu falar na hora da pregação? Tranquilo. No esboço ele não traz. Bem, o que está escrito aqui? A, B, C. Vamos tentar entender aqui. Jesus afirma sobre o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três podem, o maior é o amor. Traz mais um versículo bíblico. Tá, ele tá trazendo... esse irmão aqui, ó, é que esse esboço não é textual, ele está tendenciando aqui a temático. Deixa eu ver o tema que ele colocou lá em cima. Pastor, oi? esse esboço é meu. Tá. Mas pelo jeito aí eu dei uma viajada na batatinha. Meio que eu peguei, né, coloquei em cima o que eu ia abordar, né, e embaixo as passagens bíblicas que eu ia confirmar, né? Então não é textual mesmo. Eu vendo aqui o dos irmãos, eu dei uma viajada na batatinha aí. Não, tá bom. Tendenciou aqui para uma temática esse daqui. Deixa eu só ler, porque eu gosto desse versículo aqui. Deixa eu ver o que você escreveu. Vamos lá, deixa eu ler aqui primeiro antes de perguntar, porque senão eu vou fazer uma pergunta boba, daí não vai dar certo. Então tem que ler, né? Não posso ter a preguicinha aqui de ler, peraí. Aqui eu já li. A pergunta que eu faço e deixo para vocês também. O que estamos fazendo diariamente com Deus? Será que estamos olhando para o próximo? Cuide do próximo. Não, tá perfeito. As escrituras aqui, o seu esboço está perfeito. Tipo assim, a sua escrita está perfeita. As frases. Dar o nosso tempo valioso nos dias de hoje, falar sobre a palavra de Deus, levar os alimentos de oração, quando as pessoas saírem da igreja e não fomos capazes de ligar. Nossa, forte. Entendo o trabalho. Ambiente de trabalho, vizinhos, tá? Juntamente com os tá. Então, posso te falar uma coisa, Wesley? Porque Jesus... Sim, por favor. Porque Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Por quê? Então, eu entendi aí que Deus perguntou uma vez: você me ama? Então cuida dos meus cordeiros. Aí na segunda vez ele: realmente você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. E na terceira vez eu entendi que esse amor que eu tenho por você é recíproco. Então cuide das minhas ovelhas. Foi isso que eu entendi, entendeu? Tá. É isso que você entendeu? Sim. Tá. Então vamos lá. Alguém quer falar outra coisa aí? Não? Ninguém quer falar nada? Eu ia falar também. Sobre esse versículo que foi colocado. Ué, o pessoal que falava muito agora tá tudo quieto. Tá. Alguém? Mais algum? Eu lembro disso também, que o pastor uma vez pregou falando sobre isso. Das 3 vezes que ele negou, e aí essas 3 vezes como se fosse, não redimindo, né, o que ele tinha feito, mas como se fosse para aniquilar o que ele tinha feito antes, alguma coisa assim. Tá. Pastor, queria só dar um adendo, até como o senhor disse que, né, o senhor gosta bastante dessa passagem, eu queria só até tirar uma dúvida também. Eu vi uma vez um estudo um pouco mais aprofundado desse versículo, e é comentado, né, o pregador na ocasião, ele comenta que existe 2 palavras que denotam amor, né? E Jesus ele faz uma pergunta
faz a pergunta, né, Pedro, tu me amas, com uma palavra que denota amor, como se fosse o amor de homem e mulher. Seria aquele, por falta de outra palavra melhor, um amor sincero, sabe? E Pedro responde que o ama com uma palavra que denota o amor fraternal, o amor de irmão, sabe? O amor de amigo. E aí, na segunda pergunta, Jesus utiliza a mesma palavra e Pedro utiliza a mesma palavra. E aí, na terceira vez, Jesus ele faz esse questionamento com a palavra que Pedro tinha utilizado na resposta. E aí, Pedro, caindo em si, que o amor que Jesus estava falando era um amor diferente do que o amor de amigo, o amor de irmão, e sim um amor de se entregar, né, de verdade para as coisas que eram necessitadas. Né? O amor que Jesus estava ali falando era aquele amor de se você me ama, se entrega verdadeiramente para aquilo que eu tenho para você. Né? E Pedro sempre responde, eu amo você, mas como meu amigo. Né? Eu amo você, mas eu tenho meus limites. E aí, quando Jesus ele questiona com a mesma palavra, de tipo, você me ama, mas vai manter o seu limite, que ali Pedro ele se entristece, porque ele acaba entendendo o que Jesus estava querendo saber, né? E aí ele fala, Jesus, tu sabes, né, o quanto e a intensidade que eu amo o Senhor. Eu queria até saber a posição do Senhor quanto a isso, né? Que eu achei legal esse estudo, né? Achei bem interessante, cheguei até a procurar sobre, e realmente tem essa distinção e tal. Eu achei bem interessante o fato de Jesus ele precisar dar essa confirmada, né, perguntar 3 vezes e fazer essa mudança, porque muitas das vezes a gente acha que a nossa forma de amar ela é o suficiente, e na verdade Jesus ele está querendo um outro posicionamento nosso. Eu achei bem interessante isso, e não sei se agrega no assunto, mas eu achei interessante esse ponto. Vamos lá. Mais alguém? Então lá vou eu. Então tá. O caminho é esse, Breno. O que acontece? A tradução, irmãos, bíblica, do original para o português, algumas palavras, elas acabam se perdendo. Isso é no decorrer da Bíblia, num geral. Exemplo, a Bíblia era sem forma e vazia. Perdão, a terra era sem forma e vazia. Um dos primeiros versículos da Bíblia. Espera aí, se o nosso Deus, ele é um Deus que tudo pode, um Deus perfeito, a terra era vazia? Ué, que Deus é esse? Como assim vazia? Né? Então, olha só, este versículo, ele traz uma palavra no original que pode trazer também o tornou-se vazia. Então, nós colocaríamos, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou vazia. Peraí, se Deus criou os céus e a terra, em qual momento ela se tornou vazia? Com a queda de Lúcifer no planeta Terra. Então, aí tem tudo a ver, dela se tornar vazia e não dela ser vazia. Este é um ponto. Um outro ponto que traz é muito o que o Breno comentou agora. A Bíblia, ela traz, irmãos, diversos versículos que no hebraico, você, em algumas traduções, você perde essa originalidade. Exemplo, tem palavras no inglês que não tem no português. E aí, meio que faço a transliteração numa palavra muito próxima. Exemplo até, né? Saudades no português. Não existe isso no inglês. Tá, mas vamos falar sobre amor. Quer falar sobre vinho? Quantas das vezes nós nos enganamos pensando, tipo assim, e vinho? Toma ou não toma? Na Bíblia existem, irmãos, 3 formas de escrever vinho. Porém, na nossa Bíblia em português, todas elas estão escrito vinho. O amor é muito semelhante. Na Bíblia, e tudo isso vocês vão aprender, irmãos, possivelmente na aula do Joel, que é o quê? A exegese, a forma de você
pegar aquele versículo, desmiuçar ele para que você possa expor, talvez numa pregação expositiva, para quem vai ouvi-lo. Amor. Amor, nós temos o eros. Que amor é esse? É o amor de sexo, o amor de homem e de mulher. Eros. Temos o amor ágape, o amor de Deus, o amor de você entregar sua vida para alguém. O amor, irmãos, acima de tudo. O amor de Deus. E temos o filéu, que é o amor, muito que o Breno comentou, o amor de irmão, o amor de gostar, o amor de não entregar a vida, o amor não de eros também, de homem e de mulher, mas é um amor filéu, ou seja, um amor de amigo, companheiro, estamos juntos. Ótimo. Aí, Wesley, a pregação que você escreveu, diz o seguinte, Jesus, ele chega até Pedro e fala o seguinte, você, ágape, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? É isso que Jesus está perguntando. Observa só agora um detalhe. Jesus faz essa pergunta depois da sua crucificação, certo? Porém, antes dele ser crucificado, Pedro negou ele 3 vezes. E Jesus está fazendo a pergunta agora para ele. Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Olha só a consciência de Pedro neste momento. Se eu falar que eu amo ele a ponto de entregar a vida para ele, poxa, semana passada eu neguei ele 3 vezes e ele morreu. E eu fugi. O que Pedro responde? Eu te amo, filéu. Eu te amo como um amigo. Jesus entende aquela pergunta e ele faz pela segunda vez. Pedro, você me ama, ágape? Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim, Pedro? Pedro novamente volta a responder, sim, Jesus, eu te amo, filéu, eu te amo como amigo. Observa, Pedro estava desviando da pergunta. Daí vem a terceira pergunta de Jesus. E aí Jesus muda a sua pergunta. No português, a gente não vê isso. Mas Jesus muda a sua pergunta e fala, tá, você me ama então como um amigo? E aí Pedro fica muito triste. Ele diz, sim, Jesus, eu te amo como um amigo. Querendo dizer, não sou capaz de te amar como ágape. Não sou capaz de entregar a minha vida por você, como eu dizia antes da sua morte cruz. Mas, o que talvez traz uma grande coisa, um grande ensinamento. O que a gente fala, muitas das vezes, a gente não cumpre. Pedro dizia antes da morte de Jesus que ninguém ia pegar Jesus, e Jesus disse até para ele, aparte-se de mim, Satanás. Uau! 2 amigos falando desse jeito é até estranho, né? Mas eram amigos. E Pedro não honrou o que ele disse antes da morte cruz de Jesus. Porém, na hora que Pedro responde, sim, eu te amo como filéu, o coração de Pedro ardia. E Pedro acabou morrendo por Jesus. Olha só. Então, é isso que esse versículo está dizendo. É lindo. E traz lágrimas nos nossos olhos, porque a gente vê que Jesus, em todo momento, perguntava, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Imagina, ele estava vendo Cristo na sua frente. Semana passada ele tinha traído, semana passada ele tinha ouvido o galo cantar. Semana passada ele saiu correndo quando a mulher falou assim, ei, você fala como ele. Você anda como ele. Mas essa é a beleza de quando você usa a exegese nos versículos bíblicos, trazendo a originalidade aos olhos e a clareza aos irmãos. Bonito o versículo, não é? Bem, é isso o que esse versículo diz. Puxa vida, eu falo aqui, meu celular me entende. Vamos lá. Então tá, vamos lá então falar sobre introdução. E aí, irmãos, quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas, 10 pessoas. Vamos colocar, deixa eu ver aqui, ó. 10 pessoas, apesar que tá faltando irmãos, né? Ó, 1 hora dá 6 pessoas se pregar em 10 minutos. 12, tem 12. Quem faltou hoje? Alguém lembra aí quem faltou hoje?
Aqui na minha conta tem 13 só. A Dani, faltou também. Dani, Fernanda, Silvana e Silvana. E Denise chegou agora. Acho que tem o Rogério também. O Rogério não tá? Alice, Aline. A Jaís e a Aline. O povo fugiu tudo Silvana da minha só vida. uma agora. Rapaz do céu. Sabia que era ruim, mas nem tanto. Vamos lá. Então tem 16 pessoas. 16 pessoas. 16 pessoas. 3 horas. 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Acho que daria. Acho que daria. 6, 7h30, 8h30, 9h30. 9h30. 12, 13, 15. Dá pra gente acabar 10 horas e a gente começar às 7h30 na próxima aula. Então tá. Próxima aula. 10 minutos de pregação. Passou 1 minuto. Perdeu 2 pontos na nota. Passou 2 minutos. Perdeu 4 pontos na prova. Vou até marcar aqui, porque regra é bom, porque a gente não escapa. 1 minuto a mais, menos 2 pontos. Menos, professor, se for menos minutos. Se for menos de 10. For menos de 10, passou pelos tópicos e deu para a gente entender, tá de boa. A gente só tem que entender. Né? Porque vocês estão criando uma cúpula aí, parece que ninguém pergunta para ninguém. Então, deixa eu tirar vocês da história. Tá joia? Daí o que acontece? Vamos lá, vai. Depois eu falo. Vamos lá, gente. Introdução. Deixa eu pegar lá a introdução para vocês utilizarem a introdução na mensagem de vocês na próxima aula. Espera aí. Tá, vamos lá. Capítulo de número 2 é a segunda página. Capítulo de número 2 é a segunda página. Formas de introdução. Tô vendo o celular aqui. Breno mandou uma mensagem para mim sobre o seu esboço. Ok, Breno? Se o versículo tá certo aqui, que eu não vou conseguir acompanhar agora, tá, pelo menos a estrutura tá pronta. Obrigado, professor. É isso aí. Reinaldo mandou uma foto. Puxa vida, Reinaldo. Você escreve, hein? Meu pai do céu. Rapaz do céu, deu 4 folhas. Não. Quantas folhas deu? 5? 4? O pastor, é porque eu fiz todas as minhas anotações, porque eu pensei que a gente ia pregar, entendeu? Por isso. Deu 4 folhas. Vamos lá, só para eu te dar um feedback aqui para você não ter problema lá na prova. Essa página 1 aqui, esse tópico 1, 2, 3, 4, 5. Você dividiu esse versículo aqui, 11, 3? Isso, eu dividi Então, tá bom. em 4 tópicos. Então, beleza. Se está dividido dessa forma que eu estou vendo, tá ok. Depois eu dou uma lida e tento te responder. Tá bom, obrigado. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Chegaram aí? Capítulo 2? Rapaz do céu. Já tô vendo tudo a pregação do Reinaldo. 4 folhas, mano. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Aula só para ele. Aula é só para ele. O esboço novo na próxima aula, hein? Nossa, eu pensei que ia falar, ia pregar e aquilo ali ia ser rápido, entendeu? Essas 4 páginas eu tava preocupado até. Vamos lá. Que pena que você não mandou antes, senão eu ia deixar você explicar aí, mas puxa vida. Vamos lá. Formas de introdução. Estamos na página aí, certo? Vamos lá. Tá bom, tá bom.
Aí eu tento lembrar que você não está com a apostila e eu pulo você. Wesley, você que não está aqui na minha telinha, você está aí? Estou sim, pastor. Estou sim. Você pode me ajudar na leitura? Sim. Formas de introdução. 2.1. Tempo. São aqueles poucos minutos que o pregador tem para conquistar a atenção dos ouvintes. Continua? Não. Obrigado. Denise. A apresentação. Algum assunto, história ou ilustração que sirvam para conquistar a atenção dos ouvintes para a pregação. Breno. Conteúdo. Deve ser rápida e objetiva. Não é o sermão, mas sim a introdução, o começo. Ok, irmãos? Tudo tranquilo até aí? Não, eu tô Uma coisa- perdida. Eu tô aqui Capítulo perdida na 2. apostila. Alguém avisa aí, por gentileza, a Página página. 55, Milene. Página 55, Milene. Tá, obrigada. Irmãos, então tá. Estamos alinhados, hein? Não é uma pregação, é um esboço. Como pode ser? Ué, algum assunto histórico, alguma ilustração. É esses pontos aí, tá bom? Ô, queridão, não, eu sei como é que é, meu filho. Já passei por isso. Tranquilo, tranquilo. Que Deus te fortaleça, te dê graça e aumente a unção sobre a tua vida, viu? Forte abraço. Depois apresenta uma história ou qualquer outra ilustração que chame a atenção para o assunto que irá discorrer durante o sermão. Ótimo, obrigado. Nath, tá com a apostila? Pastor, eu não estou em casa, não estou com a apostila. Fica na paz. Milene, pode nos ajudar? Eu tô perdida, eu não tô conseguindo achar, professor. Ele falou 55? Página 55, aí é 3 ponto, introdução na prática, aí desce, tem os exemplos. Procura 55 aí que eu vou passar aqui pro Ricardo por enquanto. Tá. Um pregador irá pregar sobre as trombetas do Apocalipse. Pediu para um rapaz subir no forro da igreja. Quando ele subiu ao púlpito e começou a falar sobre o assunto, o rapaz tocou a trombeta sem ninguém esperar. Todos ficaram interessados e despertos para o assunto. Meu Deus! A ideia! Joani, vai lá, Joani. Outro pregador iria falar sobre Ezequiel 37, ossos secos. Armou um esqueleto humano e deitou atrás do púlpito com uma linha invisível do teto. Quando chegou à frente, cumprimentou aos irmãos e puxou a linha. De repente, um esqueleto de ossos secos aparece diante da congregação. Uma boa introdução para o assunto. Cara, tá parecendo um filme de terror, misericórdia. Mas, enfim, observa só. A ilustração está trazendo ideias que não é do texto. E é isso que a apostila está trazendo para mim e para você. Tipo assim, você pode trazer uma história que não é bíblico, mas que vai chamar atenção sobre o tema que você tem, ou o texto que você tem, tá bom? Objetivo de uma boa introdução: preparar os ouvintes para receber a mensagem. Ela deve servir para despertar a atenção do ouvinte para o assunto. Preparar os ouvintes para atender o assunto é o propósito do sermão. Criar uma atmosfera de empatia e amizade entre os ouvintes e o pregador. Então, pode trazer uma história que os irmãos vão se emocionar, uma história que os irmãos vão rir. É alguma história, alguma introdução ali que vai abordar você ou vai te levar para o texto principal. Então, vamos lá, chamar a atenção do assunto, fornecer material de apoio ao sermão, despertar interesse dos ouvintes, fazer com que os ouvintes sintam necessidade de ouvir aquele assunto. O objetivo principal é chamar a atenção para o assunto a ser apresentado. Introdução vai servir para isso. E aí, irmãos, na próxima aula que vocês vão pregar, 7h30 começa em ponto, em nome de Jesus, você vai ter que despertar a minha atenção, né? Lembrando que eu não estou colocando vocês mais aí, porque já vi a cúpula pronta. Então, desperta a minha atenção aí, para que
Vem. Então, tem que preparar. Daí entra aquela nossa história na primeira aula, lembra? Não pode ser um miojo. Miojo você não consegue fazer isso, não. Tem que ser uma pregação preparada, vocês vão preparar, vão sentar, vão pesquisar, para que vocês tragam uma coisa sustentável, né? Uma pregação aí de uma comida a lenha. Vamos lá, próximo. A Gabriela, que está quietinha, apareceu do nada aqui. Ela está com a apostila ou não? Estou sem apostila, pastor. Então, tá bom. Então, sobrou para o Wesley. Wesley, por gentileza, leitura do texto bíblico. O método mais frequente usado para iniciar um sermão talvez seja ler o texto da Bíblia. Quando o sermão é textual ou expositivo, a passagem a ser estudada deve ser naturalmente lida na introdução e não ser empregada para introduzir o tópico. Essa escritura pode ou não ser empregada para introduzir o tópico. O uso do texto tem a vantagem de manter as escrituras em lugar de destaque no sermão, e é simples para o pregador encontrar material para este fim. Caso faça uso desse método, entretanto, a leitura deve ser bem feita a fim de não perder o impacto e, em alguns casos, é melhor preceder o texto com algum material a fim de despertar o interesse. Então, a gente está falando sobre introdução. Tem que despertar o interesse. Subir no... Eu falei que é aula polêmica de vez em quando, eu solto umas polêmicas aqui. Subir no altar. Irmão, não estou preparado, o pastor me chamou agora, vocês acreditam? Aí, que interesse você está mostrando? Você está trazendo desânimo para quem está lá. Vamos lá. Denise, abordagem do problema na introdução. Outra técnica para introdução pode ser chamada de abordagem do problema. Enquanto este método é especialmente útil no padrão de organização do tipo solução de problema e no passo da necessidade na sequência motivada. Ele pode ser usado em quase todo tipo de organização de sermões. O pregador pode começar, por exemplo, com uma contradição aparente nas Escrituras, tal como entre Paulo e Tiago sobre a salvação pela fé, e proceder então com uma solução para o problema. Harry Emerson Fosdick usou a abordagem do problema em grande número de seus sermões. Continua? Termina por gentileza. Exemplos de abordagem do problema. Deus tem um problema, o homem pecador. O problema da consciência, pecado, como alternativa. Ótimo. Breno, por gentileza, tá com a apostila 5.3. Uma declaração ou demonstração da seriedade do tópico para a audiência, isto é, especialmente positivo, quando bem feito. E, em alguns casos, a importância do tema para os ouvintes pode ser destacada por uma narração, testemunho ou descrição. Outras vezes, uma declaração ousada da importância seguida de um testemunho de apoio mostra-se eficaz. Continua o exemplo, pastor? Por favor. Exemplos. Existe um grande problema aqui. O pecado está prevalecendo. Deus pode mudar a sua vida. A solução está em Jesus. As pessoas gostam de assuntos que mexem com os seus sentimentos. Reinaldo. Alguma referência a um acontecimento atual, a fim de fazer com que o sermão pareça relevante para os problemas humanos desde o início. Alguns pregadores gostam de começar com referência a um acontecimento corrente. Billy Graham usou com frequência esse método com grande sucesso. O acontecimento corrente pode ser nacional ou internacional ou militar se é um evento. Local da importância.
mas se for bem contado e tiver uma ligação direta com a lição a ser apresentada, pode ser especialmente eficaz. Exemplos: Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. Boa. Olha só, um exemplo. Deixa eu ver. Corrida de 110 metros com barreiras. O campeão vai ter que chegar e vai ter que saltar as barreiras. Se ele não quiser saltar as barreiras e passar por lado, ele não vai conseguir, mas ele tem que saltar as barreiras e tem que ser campeão. Então, é um exemplo pequeno, mas das Olimpíadas, né? Então, realmente, a gente corre, muitas das vezes, saltando as barreiras que existem em nossas vidas, no intuito de receber a vitória, a coroa da vida, não é isso? Então, traz mais um exemplo aí para vocês. Alguma referência na ocasião? Marcos está sem apostila, Nath sem apostila. Milene, achou? Achei. 5.5, por gentileza, alguma referência com a ocasião? Em ocasiões especiais, ou quando o pregador é um orador convidado, alguma referência à ocasião pode proporcionar um início positivo em ocasiões, como dedicação de um prédio, observância de uma realização especial, ou aniversário, ou a referência de ocasião é quase obrigatório. Pode ser feita também em menção de algum empreendimento especial dos ouvintes. Um cumprimento sincero, geral, boa vontade, um elogio sincero, conquista e corações. Amém. Olha só o que a Milene diz. O irmão, o pregador, o preleitor que chega ali trazendo uma palavra, trazendo uma gratidão, querendo ou não, chama também uma atenção. Então, peraí, a introdução pode ser um agradecimento, pode ser a palavra do pastor. Vai chamar uma empatia, né? Ótimo. Algumas referências do programa de Paulo. Tá. Ixi, mudou minha tela aqui todinha. Vou começar aqui. Vamos lá. Próximo que está na minha tela é o Ricardo. Alguma referência ao programa em pauta. Ainda outro método inicial do sermão é referência a alguma parte procedente do programa. A menção de um hino ou oração, por exemplo, pode fornecer um meio excepcionalmente positivo de começar um sermão. Isso tem a vantagem de destacar o que é familiar e parecer espontâneo. Tá, peraí, que eu lembrei de uma coisa aqui. Ótimo. Olha só que legal. Uma coisa aqui no... Olha só como Deus... Vou dar um exemplo aqui só, né? Uma troca de experiência aqui, eu acho. Deus conhece os nossos corações, certo? A Bíblia também fala o que a gente pede. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, certo? Mas ok, se Deus conhece o nosso coração e pedis e recebeis porque pedis mal, vai, tudo bem, vai. Vamos dizer que a nossa petição, ou seja, a nossa oração, está no coração de Deus. E ainda que a nossa ignorância, por sermos seres humanos, em ocasiões de milagres ou que leva a um nível espiritual muito alto, a gente não tem o conhecimento, a gente pode falar palavras erradas. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que, e tem um hino que fala isso, né? Josué orou, lembra disso? Quem lembra disso? Breno, você que é o cantor da turma, se tiver outro, me avisa. Canta, por gentileza, esse hino. Qual, pastor? Não me recordo, só por essa frase. Alguém manda a letra para ele? Qualquer crente sabe, Breno.
Lembra lá? Eu vou cantar aqui para você um pouquinho. Ó, o Ricardo deu risada porque sabe. Josué, como é que é? Orou, 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 e o fogo desceu. Sabe? Brena. Não é da época dele. Não é da sua época, Breno? Um absurdo esse tipo de comentário. Faltou a Fernanda ia mandar bem. Breno, você lembra do hino? Ele até sumiu, ó. Sumiu. Gabriela, você não começa. Pastor, Eu posso falar porque eu lembro. Eu não me recordo inteiro, olha só, que absurdo. Não, mas não precisa ser inteira, não. É porque você consegue cantar, eu não consigo. Que Bíblia você lê? E como sabe que ela é a certa? Só existe... A Gabriela que falou, sabe cantar? Essa partezinha? Elias orou, e o fogo desceu, Josué orou, e o sol parou. Até aí, tá ótimo. Ok. É um hino que traz os versículos bíblicos, certo? Tá. Observa bem. A Gabriela acabou de falar que o sol parou. O sol já é parado, certo? E a Terra tem o seu movimento, certo? O movimento da Terra é a sua translação e a sua rotação. Josué orou e o sol parou. Entra muito do que nós dissemos agora. Mas Deus conhecia o coração dele. Deus não parou o sol nessa ocasião. Deus parou o universo para ajudar o teu servo. É incrível isso. Se a gente pensar que Deus parou o universo, obviamente o planeta Terra, as águas do oceano ia tornar-se um maremoto. A Terra saindo do seu eixo ia dar um grande problema. Mas Deus sabia o que ele estava pedindo. É errado, então, cantar esse hino? Obviamente que não. Mas, observa, é incrível como Deus sabe o que nós queremos. E é incrível que pode ser uma introdução para uma mensagem bíblica. Né? Então, é incrível isso. Então, um homem, ele clama, ainda que clamou errado, por não conhecer física, ou por não conhecer o sistema solar. Mas Deus sabia o que ele estava precisando. E Deus ajudou ele. Sem causar nenhum dano. Esse é o mais... É o ápice da história. Sem causar nenhum dano. Sem trazer maremoto. E sem deixar ninguém tonto, né, irmão? Porque misericórdia, se parar o planeta Terra, a gente cai. Os prédios, as casas caem. Vai dar problema. É sério o negócio. Mas foi tudo tranquilo. E Deus fez isso. Então, bênção de Deus. Vamos lá. Quem leu? Foi o Breno que leu agora, não foi? Foi o Ricardo, pastor, que leu. Foi o Ricardo que leu. Então é o Joani que vai ler para mim. Vou ler aqui. 6. Características de uma boa introdução. Apropriar. Eita. Perdeu o som. Com som. Foi. Características de introdução. Apropriada a mensagem. Deve ter íntima relação com o texto e o título do sermão. Clara e objetiva. Sincera, não prometer demais. Abordar o assunto de forma interessante, sem exageros.
Se quem está no púlpito sabe abordar o assunto, o indivíduo que está no banco ouve, nem que seja por curiosidade. Abordagem interessante e cheia de entusiasmo. Nunca comece desanimadamente, que passará o desânimo para os ouvintes. Apresente assuntos interessantes. Por isso que eu estou falando, tem que ser fogão a lenha. Miojo vai dar problema. Vamos lá, próximo aqui, a Gabriela está sem apostila e Denise, eu acho que está com a apostila. Daí eu vou pedir ajuda da Denise. 6.2. Isso. A introdução deve ser curta, sem ser abrupta. Deve ser breve, em média, 10% do tempo total do sermão. O testemunho da velhinha. Da velhinha? É, pior que é, mas vamos lá, vamos na fé. O pregador levou tanto tempo arrumando a mesa que, quando a comida chegou, já tinha perdido a fome. A entrada não deve ter a mesma amplitude da casa. Deve ser objetiva, ir direto ao assunto. Se for rápido demais, é possível que o ouvinte nem chegue a pensar sobre o assunto. Se for muito demorado, irão reclamar. Ótimo. Então, vamos lá. Dá tempo do Wesley terminar para mim lá. Wesley. Vamos lá. A introdução deve ser apropriada sem ser vulgar. Apropriar a mensagem deve ter íntima relação com o texto e o título do sermão. Sincera, não prometer demais. Deve ser apropriada ao ambiente e espírito da reunião. Deve-se dizer o assunto apropriado de forma interessante. Tudo deve ser planejado com antecedência, evitando o improviso. Deve-se tomar cuidado com exageros. Respeite os ouvintes. Ah, detalhe, eu lembrei de uma coisa agora, ainda bem que você falou dos exageros. Semana passada, eu comentei a respeito das gírias, que a apostila, inclusive, nos traz como um ponto de atenção. Observa só, irmãos, obviamente todos nós aqui temos o senso de saber aonde nós estamos falando e para quem nós estamos falando. Então, irmãos, um culto aonde você saiba que o seu público fala a mesma linguagem tua, ainda que a tua seja uma gíria, tranquilo. Observa que você vai conseguir ter a comunicação. Um público onde ali existem várias faixas etárias de idade, a utilização da gíria pode ser que uma parte do público fique sem entender a mensagem. E o sermão não é para isso, o sermão é para que todos entendam. Esta é a dificuldade do sermão, trazer a mensagem a todos. Imagina pregar para a igreja. Quem está ali na igreja? Quem é crente, quem não é? Jovens, homens e mulheres. É bem difícil, né, trazer tudo isso. Então, vamos lá. Levantar problema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vai. Quer ver? Vou pegar um aqui. Deixa eu ver. Breno, sobrou para você, Breno. Regras para conseguir atenção. Regras para conseguir atenção. Esteja bem vestido e bem apresentado. Não se apresente de tal forma que venha a criar polêmica. Não comece com uma desculpa, vá direto ao assunto. Faça com que a mensagem seja agradável. Nunca desconsidere as pessoas. Demonstre confiança no que está fazendo. Não seja cansativo, contando histórias longas. Use palavras que todos entendam. Não demonstre cansaço. Esteja animado, demonstre entusiasmo, sorria sempre. Pense assim: eu gosto dessas pessoas.
Seja extremamente honesto. Desperte curiosidade. Dirija-se àquele grupo, não a outro. Evite introduções cansativas. Seja divertido, sem procurar ser sempre engraçado. Não fale mal dos outros. Seja calmo, sem ser lento. Não seja agressivo nem barulhento. Não conte mentiras. Prepare bem, diga algo que prenda a atenção do ouvinte. Não comece sempre da mesma forma. Use a criatividade, mas teste antes para não passar vexame. Se vai usar uma lanterna, verifique-se a mesma estar com pilhas. Não inicie desfazendo de alguém do grupo. Boa. E aí, irmãos? Ótimo. Então, a gente termina essa parte de introdução com a leitura do Breno. Dúvidas sobre a introdução? Ótimo. Então tá. Recapitulando. Próxima aula. 10 minutos. Cada irmão trazendo uma pregação de um esboço textual. Textual. Agora, talvez eu vou confundir a cabeça de vocês, mas não tem outro jeito. Eu vou falar sobre pregação temática. Tá bom? Vou falar sobre pregação temática. E a gente vai falar sobre ela. Deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus. Tua face eu quero. A fé, ela traz a existência. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou. Se vocês puderem ir lá para a página 6, a gente vai ganhar um tempinho lá. Página 6, pastor? Perdão. Capítulo 6. Capítulo 6. Na nossa é página 95. Beleza, deixa eu marcar aqui também para saber. 95. Agora, vamos lá falar sobre sermão temático, que é um segundo sermão que se monta, que eu gosto muito. E que eu acho que vocês vão gostar também. Só que é assim, cada nível que a gente sobe agora, precisa ter um conhecimento mais bíblico, né? Porque, olha só, até então eu precisaria saber só um versículo só, já era, eu conseguia montar um esboço. Agora, como você escolhe um tema, pode ser que vá trazer outros versículos para alimentar esse tema. Chegamos? Acredito que sim. Bem, eu lembro que eu parei no Breno, acho que o Breno terminou lá para nós, a introdução. Então, eu vou pedir para o Reinaldo, que está aqui na sequência da minha tela. Reinaldo, se você puder ler tópico 2. Temático, conceito. A princípio, podemos afirmar que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa que o sermão temático tem início com um tema ou um tópico, e que suas partes principais consistem em ideias derivadas desse assunto.
Em segundo, podemos declarar que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. Isso não significa que a mensagem não seja bíblica, mas apenas que a fonte de um sermão temático não é um texto bíblico. Entretanto, para termos a certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, devemos iniciar com um assunto ou tópico tirado da Bíblia. As principais divisões do esboço do sermão temático devem basear-se nesse tópico. E cada divisão principal deve apoiar-se numa referência bíblica. Os versículos nos quais se fundamentam as divisões principais devem ser, em geral, extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes umas das outras. Legal. Então, não requer um texto como base na sua mensagem. Muito diferente do textual, que eu só focava ali. Ligava um holoforte ali naquele versículo, não saía daquilo. Agora, a lanterna aumentou, ou seja, novos versículos estão aparecendo. Ricardo, por gentileza. Nesse tipo de sermão, o tema é extraído do texto bíblico, mas as divisões não. O estudo temático presta-se admiravelmente à elaboração do sermão doutrinário. A doutrina escolhida fornece o tema, que deve limitar-se apenas a um aspecto dessa doutrina. Por exemplo, podemos escolher o significado da redenção como tema e selecionar algumas passagens chaves como base do esboço. Se, porém, quisermos aprender a verdade toda concernente a certa doutrina, será necessário cobrir a Bíblia toda, anotando todas as referências pertinentes a essa doutrina, tendo estudado cada uma dessas referências em seu contexto correto. Juntamos, analisamos e classificamos nossas descobertas e obtemos uma base bíblica sadia para as nossas conclusões. Ótimo. Bom, vamos lá então para as vantagens e cuidados que a gente tem que ter agora para um sermão temático. Antes disso, deixa eu tirar uma foto aqui para a gente mandar lá no grupo, até com uma forma de presença. Quem está com a câmera desligada, seria possível ligar ou não é possível? Gabriela não respondeu. A minha eu não consigo ligar não, pastor. Tá com problema na tela do notebook. Tá bom. Então vamos lá. O sorriso para aquela foto oficial. 1, 2, 3 e... Bom, deixa eu já mandar lá para eu não esquecer, porque eu sou campeão nisso. Ótimo. Então, irmãos, vamos lá. Johnny, que está aqui na minha tela após o Ricardo. As vantagens. Quais são as vantagens, Johnny? Se tem vantagem, né? As vantagens e cuidados do sermão tópico, temático. Permite o aperfeiçoamento retórico, é o preferido dos grandes oradores, facilita a busca da unidade das divisões, permite uma ampla abordagem de um determinado assunto, permite a discussão de qualquer assunto bíblico que se julgar necessário, o tema deve ser claro e específico, os argumentos devem estar dispostos em ordem progressiva, não negligencie o estudo profundo do texto bíblico, não fique pregando sobre um só assunto durante muito tempo. Então tá, então vamos lá, vamos fazer o seguinte agora. A gente tem aí o nosso exemplo, né? Eu vou aqui pegar a Bíblia, vamos lá, eu vou abrir, né, para que eu gosto de acompanhar. Então vamos lá. Isaías 55:6, tudo bem aí para vocês? É isso mesmo? Isso. Ai, papai do céu. Espera aí. Isaías 55:6.
Isaías 55, 6. Isaías. Vocês acreditam que tiraram Isaías da minha Bíblia? Fala assim, misericórdia, né? Lembrei do Osmar agora, Breno. Misericórdia, pastor, que isso? Misericórdia. Tá. Ah, lembrei de uma coisa. Vocês acreditam? Amanhã, gente, o Breno tá tendo essa aula, amanhã ele vai pregar lá na igreja. Já fala para os pastores de vocês, olha, eu tô tendo uma aula aí de homilética. Puxa vida, tem como eu treinar aqui não para prova? Você treina lá, manda o link para nós assistir, irmãos. A Milene, eu posso falar, Milene, abre o olho, hein? Vamos lá, mudar de assunto. Vamos lá, então. Isaías 55, 6. Tô brincando, viu, irmãos? Cada um tem um dom, né? Mas falar o amor de Jesus, na verdade, a gente pode fazer em todos os lugares. Mas no altar dá aquele frio da barriga que é legal. Vamos lá. Isaías 55, 6. Ó, na minha Bíblia tá o seguinte, se tiver aí diferente da sua, pode falar, tá? Compartilha com a gente aí. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É isso que está aí na de vocês também? Eu vou ler de novo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então tá, beleza. Vamos lá para o nosso exemplozinho aí. Primeiro, tema. Será tarde demais. É o tema que colocou aqui, mas tudo bem. Eu concordo com o tema que colocou aqui. Ah, Marcão, você está sem apostila, né? Espera aí, deixa eu te ajudar. Você está assistindo a aula pelo celular? Tá, então vai ficar mais fácil para você acompanhar via celular a foto que eu vou te mandar. Daí, isso vai ajudar, obviamente, também Gabriela, Nath, eu acho. Cadê a Nath? Nath sumiu. Acho que é só. Acho que era só esses dois que estavam sem a apostila. Então tá aí, ó. Para quem tá sem a apostila, eu vou falar o primeiro aí, tá? Então vamos lá. Introdução. Introdução vocês acabaram agora de ouvir, né? Será tarde demais. E aí? Alguma dica aí para uma introdução? Será tarde demais? Pode ser, pode ser. Pode ser sim. Só não dá para colocar a pessoa tocando um trompete lá no teto da igreja neste momento. Mas vamos lá. Então vamos lá, ó, tópico 1. Se Jesus voltar hoje. Espera aí. Deixa eu voltar lá na Bíblia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar quando está perto. Se Jesus voltar hoje, tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver com o versículo. Ah, irmão, não é textual. Todos vocês estavam meio que tendenciando para a temática. Vocês perceberam? Vocês são fera na temática. Então vamos lá. Tópico 2. E se o meu coração se endurecer? Eita! Tem nada a ver com o versículo. Buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. E se o meu coração se endurecer? Irmão. Alto. Oi, ligado. O que está acontecendo? Milene? Você Não, falou... estava ligado. Eu falei para ele desligar o negócio, estava ligado. Ah, tá bom, desculpa. Então, e se o meu coração endurecer? Você tá doido, pastor? Sou crente, tá me tirando? Irmãos, olha só. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia.
É sério, mas sério a nível hard o negócio. Então, temos que tomar cuidado, muito cuidado. Outra coisa, a Bíblia diz também que os últimos podem ser o primeiro. Sabe o que pode acontecer? A Bíblia diz, o amor de muitos esfriarão. É, irmão? A gente pode até pensar em contar uma piadinha, mas você já viu irmãos cantando na igreja, talvez, pregando, e hoje, olha, infelizmente, acabou tendo um problema. Isso é muito sério. Talvez se nós perguntássemos para ele, e aí, você vai desviar um dia? Ah, jamais, tá doido? Por isso, irmãos, esteja ligado com Deus. Mas muito. Próximo. Se você partir hoje para a eternidade. Pastor, tem nada a ver com o versículo. Buscai o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Sim, irmãos. Mas como ele é temático, eu quero alimentar o meu tema. Qual é o meu tema? Será tarde demais. Aí, aqui, observa só. Eu não falei para você que era mais difícil, porque esses 3 tópicos que ele colocou saiu da cabeça dele. E no temático, não sai nada da minha cabeça, eu só meio que vou montando só ali o esqueleto ali, tá pronto já a pregação. Lógico, vai ser muito rápido, possivelmente, ou você pode encher linguiça, né? Que era o termo utilizado aí pelos meus avós, que tipo assim, você vai ficar parado, vai sem fazer nada praticamente. Mas, olha só, irmãos, agora você começa a pensar mais. E isso é legal, porque o Espírito Santo pode te dar uma revelação. Daí, irmãos, olha, é bênção pura, 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 pura. Exemplo 2 aí. Vou ver aqui o tema. Observe que agora eu estou trabalhando em cima do tema, irmãos. Não estou trabalhando em cima de um texto. Eu escolho o tema e vou trabalhar em cima dele. E no textual, escolho o texto e trabalho em cima dele. No temático, escolho o tema e trabalho sobre ele. Tá, vamos lá. Esboço 2. Tema. Coisas a esquecer. Filipenses 3:13. Vamos lá na Bíblia, meus irmãos. Bem, aqui está aberto. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Bem, acredito que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vou ler de novo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então tá. Este é o tema. Perdão, este é o versículo. Introdução, vocês estão manjando aí na introdução, vai vir uma introdução. Ah, olha aqui, irmãos. Tristezas do passado. Tristezas do passado. Tem tudo a ver, irmãos. Esquecendo-me das coisas para trás. O quê? Uma tristeza lá de trás. Você vai levar aos irmãos entender que eles devem esquecer essas coisas que ficaram para trás. Se for uma tristeza, sofrimento, pecados já perdoados. O nosso Deus é mentiroso? Não, pastor, misericórdia. Então tá, se o nosso Deus ele é verdadeiro, que ele fala que ele perdoa os nossos pecados. Observe,
os nossos pecados é pego, lançado no mar do esquecimento, ninguém pode pescar eles. Beleza, tá compreendido, pastor. Só que o diabo, o teu adversário, o que ele faz? Pega o passado, faz você lembrar, mas espera aí, como ele tá pegando o meu passado? Jesus não perdoou? Jesus perdoou. Lançou no mar do esquecimento. Ele foi pescar lá, pastor? Não. Ele está fazendo você lembrar só. Por quê? Ele quer criar remorso na tua vida. Olha só. Derrotas do passado. Irmãos, tanto versículo dá para colocar aqui, né? Inimizade. E aí, irmãos, eu acredito que está vindo um mundaréu de versículo aí na sua cabeça para você falar assim, nossa, dá para falar sobre isso, dá para falar sobre isso. Não é legal? Eu fiquei animado, irmãos. Dá para montar uma bela de uma mensagem aqui, hein? Então vamos lá. Se dá para montar uma série de mensagens, quero entender um pouco mais sobre temas. Dá umas dicas de temas aí para nós. Então eu vou pedir para a Milene ler os temas. Milene, tá aí, ó. Retratos do Homem Perfeito. Fornece o título geral para a seguinte série de sermões. Quais são eles, Milene? É o amor de Jesus. Pode ser um tema. Pode ser um tema, o amor de Jesus. Qual outro? O rosto de Jesus. As mãos de Jesus. As lágrimas de Jesus. A cruz de Jesus. O sangue de Jesus e o nome de Jesus. Enganos espirituais comuns fornece título geral para a seguinte série de sermões. Vamos lá, Ricardo. O engano das testemunhas de Jeová, o engano do mosmonismo, o engano da ciência cristã, o engano do adventismo do sétimo dia, o engano da unificação, o engano do espiritismo. Então, olha só. São temas que você pode abordar. Como você vai abordar? Vai ter que ter muito conhecimento bíblico. Vai ter que fazer uma comida lá de a lenha. Miojo não vai sair nada. Por isso que eu vou falar. Não falo, não falo. Os pregadores preguiçosos fazem o textual. Falei. Bora. Tipos de temas escolhidos e temas, tá? Ok? Os principais princípios básicos para a preparação de um esboço temático. Ah, isso aqui eu quero ver. Joani, você está na próxima aqui da fila. Você poderia ler para mim? Leio. Princípios básicos da preparação de esboços temáticos. Quanto às divisões principais, devem vir em ordem lógica ou cronológica, podem ser uma análise do tópico, podem apresentar as várias provas de um tema, podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais nas escrituras, podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada das escrituras, podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica, podem consistir no estudo de palavra que mostre os diversos significados de certa palavra ou palavras das escrituras, não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Irmãos, porque... Não, obrigado, viu, Joani? É o seguinte, irmãos. Quando a gente apoia a pregação, possivelmente em um outro texto que não é a Bíblia, não é legal, não. Isso aí pode dar problema, sabe? Muito, muito problema, porque é fácil deslizar, é perigoso, muito perigoso. Então tá, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Gabriele está sem... Gabriela está sem a apostila. A Denise está sem a apostila. Não, a Denise está com a apostila. Está com a apostila. Vamos lá, então. Vamos lá, peraí. Tá, faz o seguinte. Vai lendo aí para mim aí, ó. Agora vai ser uma leitura alta, porque só para a gente pegar o raciocínio aí e não perder nem um pouquinho. Outros tipos, daí você lê para mim até o aplicado regra de ouro, meio da página aí quase. Outro tipo de arranjo. 2.7.2.
Ah, tá. Achei. Explicado, exemplificado, aplicado. Outro tipo de arranjo tópico para os títulos principais do sermão pode ser chamado de explicado, exemplificado, aplicado. Neste caso, o pregador toma um princípio ou doutrina bíblica e o discute sobre 3 aspectos. Em primeiro lugar, ele explica o significado do ensino. Segundo, ele dá exemplos do princípio em ação nas Escrituras. E terceiro, ele explica o princípio às situações da vida atual. A regra de ouro se presta muito bem a esse tipo de tratamento. Pode dar um exemplo? Pode, por gentileza. Exemplo, sentença, tema. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Legal, ótimo. Vamos parar aí. Daí eu vou passar para o Wesley. Pontos principais do corpo. Explicada a regra de ouro. Explique a regra de ouro. A regra de ouro é ampla, tudo. A regra de ouro é positiva, fazer. A regra de ouro é simples. A regra de ouro é justa. Exemplificado a regra de ouro. A oferta de Abraão a Ló exemplifica a regra de ouro. O tratamento dado por José aos irmãos exemplifica a regra de ouro. A atitude de Paulo com a relação aos cristãos fracos exemplifica a regra de ouro. A ajuda do bom samaritano a um judeu exemplifica a regra de ouro. Aplicada a regra de ouro aplica-se aos relacionamentos familiares. A regra de ouro se aplica às relações na escola. A regra de ouro se aplica aos relacionamentos na igreja. Outros exemplos são os seguintes. Explicada a modéstia. Especificada a modéstia. Aplicada a modéstia. Explicada a mansidão. Especificada a mansidão. Explicada a mansidão. Vós sois a luz. Explicada, vós sois a luz. Exemplificada, vós sois a luz. Explicada. Este mesmo título de abordagem pode ser usado para as bem-aventuranças, as graças cristãs, os frutos do Espírito e para qualquer outro princípio da conduta cristã. Ótimo. Então, as regras de ouro aí está bem claro que são as palavras meio que direcionam os versículos, né? As palavras-chave, podemos dizer assim. O Breno vai ler para nós aí com relação a algumas lógicas, e a gente vai estar lendo alguns exemplos lá também, os pontos principais do corpo. E aí eu acredito que vai estar na hora de nós encerrarmos esta aula. Mas vamos lá. Breno, pode nos ajudar? 273, né, pastor? Lógico. Isso, perfeito. Outro modelo pelo qual o pregador pode dividir a sua sentença-tema em títulos principais pode ser chamado de abordagem lógica, embora isso não deva ser tomado como indicação de que outros métodos sejam ilógicos. Este modelo dá ênfase particular às associações lógicas, aplicável particularmente ao sermão para convencer. O tipo de divisão lógica geralmente dá as razões. Um pregador poderia, por exemplo, declarar com sua proposição: todos os cristãos devem estudar diariamente a Bíblia. Seus títulos principais apresentariam as razões por que essa tese deve ser aceita.
Outro exemplo pode ser encontrado num sermão com a sentença tema, abre aspas, estou contente por ser cristão, fecha aspas. Isso seria naturalmente seguido das razões, porque o cristianismo me dá algo para fazer, algo para amar e algo pelo que esperar. Continua, pastor. Por favor. Outro tipo de padrão lógico é aquele em que cada ponto se apoia no anterior. Exemplo, estou em Cristo e Cristo está em mim. Pontos principais do corpo. 1. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2. Amém. Vai, 2. Vai pro 2. O primeiro passo para transformar-se nesta nova criatura é o novo nascimento. Mano. Pode continuar? Por favor, tô dando glória a Deus aqui, tô na fé já. 3. O passo seguinte para tornar-se essa nova criatura é o crescimento cristão. 4. A fim de permitir tal crescimento, o cristão deve manter um equilíbrio adequado entre o espírito e o físico no seu modo de pensar e em sua vida. 5. Este equilíbrio pode ser alcançado apenas quando o cristão organiza sua vida de maneira a ter tempo tanto para as coisas espirituais como para as materiais. Ok, obrigado. Irmãos, então tá. Infelizmente, já deu hora. Eu peço até desculpa para vocês, não dei nenhum tempinho hoje para vocês beber uma água, fazer alguma coisa, comer alguma coisa, mas, irmãos, não dá tempo. Eu não falo isso pro Joel, mas é corrido, né, irmãos? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Nossas regras de ouro. Vixe, irmãos, a Daniela está pedindo oração aí, ó. Os filhos e pro esposo que está com Covid, mandou no grupo. Daí, na hora que a gente terminar aqui, a gente ora por eles, pode ser? Então, vamos lá. Vamos lá alinharmos para a nossa próxima aula. A aula vai começar às 19h30, em nome de Jesus. Só se eu tiver problema e não ligar aqui, mas 19h30 eu quero estar aqui já, para a gente ter tempo, senão vai ter problema. Cada um vai pregar 10 minutos. Vocês concordam comigo? Olha lá, ó, 10 minutos, mais um comentário que vai ter, ainda mais eu mesmo aqui vou ter que colocar no mudo, porque eu falo mais que a boca. Então, 10 minutos para cada, senão, irmãos, a gente não sai daqui. Então, 10 minutos. 10 minutos contínuo, em 1 hora, dá para pregar 6. Em 2 horas, prega 12. Em 2 horas e meia, dá para pregar 12, 15. Na minha folha aqui, tem 16 nomes. Então, é assim, ó, 2 horas e meia. Então, olha só, 8h30, 9h30, 10 horas é para acabar. Eu gosto, irmão, de tudo que tem hora para começar e acabar. Por quê? Coloca um negócio que não tem hora para acabar, vai encher linguiça. Então, olha só, tem hora para acabar, 10 horas. Acredito que dê para nós falarmos sobre isso. 10 minutos cada, estourando. Vou me policiar aqui, inclusive, para não falar muito. O esboço que vocês vão montar, diferente dessas que vocês me enviaram, esboço textual, hein, irmãos? Até segunda, às 19 horas. Não quero atrapalhar a aula de outros professores. Então, vocês vão ter aí, deixa eu ver, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias para montar. Ordem de pregação. Só porque a Denise falou que quem entra primeiro, prega primeiro, eu já estou com a minha listinha aqui. A minha listinha... Ó, na boa. Vamos seguir a minha listinha, pode ser?
Denise, você vai ser a primeira. Mas é o seguinte, irmãos. Primeiro e último também, irmão. Não vai ter como. O que eu vou pedir a gentileza de vocês, de coração? Exemplo. Vou dar só exemplo, tá, Denise? A Denise é a primeira. Então, o que ela pensa? Igual o meu filho. Meu filho pensa o seguinte, já fiz a prova, tirei o 8 porque eu tenho que ir para a escola. Caramba, vai receber falta, você tem que ir, meu. Então, Denise, vai lá. Fez a pregação, tirou 8, o que ela vai fazer? Igual meu filho. Já era, vou sair daqui, não vou nem entrar.